E aí pessoal, beleza? Quantas videoaulas nós vimos, né? Até chegarmos aqui. Vimos uma série de material de SQL bem básico aí para o pessoal que não teve conhecimento algum. Agora já sabe bastante coisa. Aprendeu aí a instalar o Oracle 11G Express Edition. Aprendeu aí a instalar o SQL Develop. Aprendeu várias coisas que eu tenho certeza que no seu dia a dia eles estão ajudando bastante. Vamos fazer uma revisão aqui. Nossa primeira videoaula eu mostrei como baixar lá do site do Oracle. Vamos recapitular essa videoaula aqui. Você vem aqui, entra no site da Oracle, vem aqui na parte de downloads. Aqui em banco de dados você vai baixar aqui a versão. É claro que você tem que aceitar lá os termos de licença, escolher sua plataforma e baixar. Nós não vamos fazer isso. Na segunda videoaula nós viemos e baixamos a ferramenta auxiliar SQL Develop. Está aqui. Mesma forma você vai também aceitar os termos de licença e escolher aí com o Java já JDK instalado ou sem o Java JDK instalado. Nós utilizamos essa versão aqui. Vamos criar uma tabela aqui de forma bem rápida para que essa videoaula não fique muito comprida e ocupe muito tempo de vocês. Vamos conectar aqui ao banco e criar a nossa primeira Bom, vamos lá. Vamos dar um create table. Vamos dar o nome aqui. Está aqui aula. No nosso campo nós vamos colocar aqui os campos que a gente quer. No meu caso aqui eu vou colocar aqui número. Ele vai ser um inteiro. Integer. Vamos colocar ele aqui que vai ser not null. Vamos dar uma vírgula aqui e colocar já... Opa, vírgula no lugar errado. Vamos colocar aqui um outro campo. Tá aqui nome underline aula. Beleza, vai ser um varchar de 2. Vou botar aqui 20 caracteres. Ele também não vai aceitar registros nulos. Beleza, vamos fechar uma tabela bem básica, somente com dois. Vamos executar aqui. Tabela criada, vamos rodar o primeiro select e verificar que vamos a inserir, vamos abrir aqui insert into, inserir onde? Na tabela de aula. E aqui nós estaríamos colocando os campos, mas como eu vou inserir em todos, então vou colocar só aqui os valores. Não, eu não preciso colocar os valores, que eu não vou colocar os campos. Então eu vou colocar aqui aula 39, nome, vou botar aqui final. Valores, eu não sei porque eu apaguei, mas tudo bem. Nós inserimos, se rodarmos aqui o nosso, eu já tenho aqui a nossa aula 39 de nome final. Nossa quinta videoaula foi justamente dando um select básico. Vamos inserir aqui mais uma videoaula. No caso, eu vou colocar aqui TOTOS, que será o nosso próximo curso. Vamos comitar aqui. E eu acredito que na nossa primeira videoaula eu vou fazer a introdução. Beleza, vamos inserir. Comitar, vamos rodar aqui o select. Nós temos agora 3 registros. Na nossa sexta videoaula nós aprendemos a ordenar. Então,
order by. Nós podemos colocar o nome, no caso aqui, o nome do campo que eu quero ordenar, o campo número, ou eu posso colocar conforme a quantidade, por exemplo, se eu quiser ordenar pela coluna 2. Então é só colocar aqui um 2, está resolvido. Nós também aprendemos a organizar tanto da forma decrescente como ascendente. Decrescente. Estou ordenando aqui pela coluna 2 de nome. Ascendente. Veja que aqui mudou. Vamos ordenar aqui pela coluna 1 de número. Desk. 41, 40 e 39. E ascendente. Na aula 8, a gente viu o operador like. Vamos pesquisar aqui pelo nome. Nome, aula. Deixa eu deixar aqui pelo nome. Tá aqui o like. Porcentagem. Vamos apagar aqui o order by. Vamos colocar aqui o TO. Ele vai me trazer o TOTS. Aí eu descubro qual é a aula 40, é referenciada ao TOTS. Aprendemos também a usar o Between. Vamos utilizá-lo ele aqui. Between. Qual é o campo? O campo, no caso, eu quero pegar aqui o número. Bem utilizado quando você quer utilizar entre, você quer colocar alguma coisa entre. Por exemplo, eu sei que eu comecei da aula 39 à aula 41. Então, se eu colocar aqui da 39 à aula 40, end, ele não vai me trazer a aula 41, que é a aula que nós temos a introdução. Na tabela de aula, um select aqui completo. Veja que ele não trouxe aqui porque eu coloquei entre o 39 e o 40. Se eu tivesse colocado entre o 39 e o 39, ele só iria trazer 1. Nós também aprendemos sobre o in. Por exemplo, eu quero trazer no meu select algo que só contenha uma determinada lista. Então, por exemplo, eu quero que só tenha aqui o 39. Na minha lista tem o 39 e 41, por exemplo. Aí ele vai trazer somente o 39 e 41. Ah, se eu tivesse o 50, é só colocar aqui, ele ia trazer o 39, 41 e 50. Todos que contiverem nesta lista aqui que você colocou. Na aula 31, na aula 11, a gente aprendeu a usar o distinct, que é para quando a gente tem registro duplicados. Eu sei aqui que nós temos a tabela de venda. Na nossa tabela de venda nós temos registros duplicados, por exemplo, aqui o código do produto. Veja aqui o código dessa venda aqui. Vamos colocar aqui, vamos restringir aqui pela venda documento. Eu quero somente o código 475421. Veja que esse código ele se repete por 20 vezes. Mas aí suponhamos que eu quero ver somente ele uma vez. Vamos dar um distinct aqui no nosso campo de venda documento. Underline documento. Documento. Veja que agora ele só vai trazer um registro. Como eu falei, ele pegou todos aqueles registros e agrupou somente um, porque aqui eu estou restringindo, tirando todos os duplicados, trazendo somente um. Na aula 12, a gente aprendeu a criar uma tabela criando uma primary key, que vai evitar que você, por exemplo, a gente inseriu na nossa tabela aqui de aula, a aula 39, certo? Se eu quiser aqui inserir a aula 39 novamente e, por exemplo, criar aqui um outro nome, sei lá, aula, vou botar aqui primary, e rodar, ele vai deixar. Por quê? Porque eu não criei na nossa tabela
eu não criei nada que impedisse ela de não aceitar registros duplicados. Então o primeiro key ele vai evitar isso. No caso, a gente deveria ter criado a tabela da seguinte forma: create table aula. Depois, quando a gente tivesse finalizado os campos, aí a gente iria colocar, vamos organizar aqui, então Ctrl F7, vamos continuar aqui, vamos colocar uma vírgula e colocar aqui a constraint, vamos dar o nome a ela, vamos estar aqui pk underline primary, e vou ligar o nome que eu não quero, o campo que eu não quero que duplique, então número, beleza. Eu não coloquei aqui o que ela vai ser, no caso é uma primary key. E o campo que eu não quero é esse daqui. Se eu tivesse criado desta forma, vamos criar aqui uma outra tabela. Vamos colocar aqui, sei lá, aula 2. Vamos tá aqui aula 2. E vamos criar essa tabela. Ele criou a tabela aula 2. Vamos aproveitar esse insert aqui e inserir a aula 2 na tabela de aula 2. Veja que ele inseriu o registro sem problemas nenhum. E se eu quiser inserir de novo, aí ele não vai deixar porque o registro foi violado. Eu não posso inserir novamente porque já existe esse registro. Se eu quiser colocar aqui o 30, o 40 e inserir, ele vai inserir sem problemas nenhum. Vamos para a próxima aula. Na próxima aula, a gente aprendeu a dropar uma tabela. Então, essa tabela que eu acabei de criar, se eu quisesse apagar ela, é fácil demais. Drop table e o nome da tabela, aula 2. Ponto e vírgula. A tabela foi eliminada. Vamos continuar. Na nossa aula 15, eu inseri o describe, que é tipo, se eu quiser saber os campos de uma tabela, por exemplo, eu sei que aqui na tabela de venda eu tenho vários campos, certo? O código tal, mas se eu não quisesse ver os registros, só quisesse ver o que compõe, quais são os campos dele. Acabei finalizando aqui o vídeo sem querer. Vamos continuar, era só dar um desk aqui na tabela de venda, ponto e vírgula, e aí a gente iria ver qual campo é, se ele é not null, qual é o formato dele, se ele é numérico, se ele é texto, e por aí vai. Na aula 16, a gente aprendeu a alterar uma tabela. Então, suponhamos que você queira alterar a tabela. Jonas, mas eu só criei a tabela com 2 campos e agora eu quero adicionar mais campos. Então, fácil. Alter table, nome da tabela, aula. E agora você vai adicionar a coluna que você quer. No meu caso aqui, eu tenho o número, nome, e eu vou colocar aqui agora, sei lá, o campo professor. Ele vai ser um varchar e ele pode ser nulo. Um varchar de 10. Vamos confirmar aqui. Alter table. A tabela alterada. Vamos dar um select aqui na minha tabela de venda, de aula. Veja que agora eu tenho o campo nulo dos outros registros. E agora eu já poderia estar inserindo. Insert, into, aula, os campos. Vou botar aqui aula 42. Vou botar aqui aula de alter table. E o professor, vou botar aqui Jonas. Beleza, valores. Estou esquecendo esses valores. Show de bola, inserir. O campo é texto. Botar um espaço. Vamos continuar. Um registro inserido. Vamos verificar. Agora eu tenho uma aula
de alter table. E o professor é Jonas. Na outra videoaula a gente aprendeu a modificar. Tipo, se eu quiser modificar a tabela alterando o tipo da coluna. Também bem simples, alter table, modify, nome da tabela. Na verdade, o nome da tabela vem aqui, a aula. O que eu quero fazer, modificar a coluna professor. Ela agora vai ser um varchar de 50. Antes de eu executar, eu vou colocar aqui para a gente dar um desk aqui, para a gente poder ver que ela é de 10. Opa, na tabela aula. Veja que ela é de 10 agora, e agora ela vai ser de 50. Vamos executar aqui. A tabela não existe porque tem 2A aqui. Tabela aula alterada. Vamos comitar, vamos dar uma limpada aqui. Cliquei em salvar sem querer. Vamos dar uma limpada e vamos executar aqui o desk novamente. E veja que aqui agora a tabela agora aceita mais registros. Vamos continuar. Jonas, eu não quero esses campos. Eu criei uma tabela lá, mas eu não quero esse campo. Fácil também. Alter table drop, no caso, o nome da tabela, aula, o que você quer fazer, drop, e o campo que você quer, no caso aqui o professor. Vamos continuar. Claro, eu tenho que colocar aqui entre parênteses. Aí ele altera. Beleza. Vamos verificar aqui. O campo professor já não existe mais. Nós aprendemos mais uma coisa muito interessante que nós utilizamos muito para relatório, que foi na verdade na aula 19 nós aprendemos o update. Vamos pegar aqui um registro da nossa tabela aula e vamos alterar ele. Eu estou vendo aqui que está em letra minúsculas, então vamos alterar aqui a tabela. Update, na tabela aula. Vejam que tudo isso que eu estou mostrando vocês já viram em todas as videoaulas, então vocês já estão cansados de estudarem isso. Na minha tabela aula, o que eu quero fazer? Eu quero alterar, eu quero setar o nome da aula vai ser igual a alteração de tabela. Mas onde eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso na minha tabela, no meu registro 42. Então, número no meu registro 42. Por que eu tenho que colocar isso aqui? Porque se eu não fizer isso daqui, ó, se eu só fizer isso daqui, veja que desgraceira. Ele fez nas meus 5 registros. Todos eles viraram agora alteração de tabela. Então eu vou dar um rollback aqui para ele voltar. Ele voltou, ó, tá vendo? E agora eu vou colocar e especificar que eu quero que ele faça somente no número 42. Ele fez aqui em uma linha. Agora sim eu vou comitar. Tá aí. Agora em letras maiúsculas. Na aula 20 a gente aprendeu a deletar. Então, deletar um registro que eu não quero, jogar ele fora. Vamos deletar isso aqui que está duplicado, o número 49. Então, delete. Delete from na tabela aula, onde o registro número for igual a 39. Mas se eu fizer isso, veja o que ele vai fazer. Vou dar um commit aqui. Ele vai apagar 2 registros. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele apague somente um registro. Então, para isso, eu vou ter que colocar algo a mais. Eu quero que ele apague o nome aula. Também for igual a primary.
Vamos executar. E agora ele excluiu somente um registro. E eu tenho agora todos os registros certinho. Na aula 21, a gente aprendeu o truncate. O truncate ele é uma forma mais ignorante, vamos dizer assim, do delete. A gente tem como fazer um truncate nas tabelas também que fazem ligação a essa tabela que a gente está deletando. No caso aqui, se eu quisesse deletar atualmente tudo daquela tabela, eu também estaria deletando, mas eu não teria como deletar todos os registros das tabelas também ligadas a esta tabela. Se eu quiser, por exemplo, dar um truncate na tabela de aula, ele vai apagar todos os meus registros. Truncate na tabela. Vamos dar um select aqui, a gente vai ver que não há mais registros na minha tabela. Todos eles foram eliminados. Beleza, vamos partir para a próxima videoaula. A próxima videoaula foi a 22, a gente aprendeu o AVG, que é a média entre algum determinado coluna que você queira saber a média, tipo a média salarial de alguém, de uma tabela, ou a média de uma conta. Vamos pegar aqui como exemplo a tabela de venda. Vamos pegar aqui este cupom, ou um produto, por exemplo. Citaram aqui um produto que tenha vendido bastante. Esse produto aqui vendeu bastante. Aí, vamos pegar aqui o venda, underline, código, produto. Vai ser igual a esse. Beleza. Agora a gente tem todas as vendas que venderam com esse produto. E eu, se eu quiser saber qual é a média de venda que tem esse produto junto. Então, eu ia dar aqui um AVG e iria colocar o campo que tem o resultado que eu quero. Venda, underline, valor total da venda. No caso, aqui não tem lógica isso. Porque, tipo, por exemplo, a média de vendas deu 21,03 centavos. Mas funcionou. Então, se você quisesse saber a média salarial, seria da mesma sintaxe, só que realmente de uma forma lógica, né? A outra coisa que nós aprendemos foi o sum. Se nós quisermos somar, quisermos fazer o inverso, eu quiser somar todas as vendas que tiveram com esse produto, é só eu colocar o sum lá. Se eu quiser, por exemplo, contar quantos produtos venderam, era só vir aqui e colocar o código do produto. Código do produto. Venda, underline, código. Código produto. Eu executo e aqui esse produto vendeu 94 vezes. Tá, se eu quiser saber qual foi o máximo da venda, qual foi a venda com o valor mais alto, aí vamos pegar aqui novamente o venda valor total. Veja aqui que o valor mais alto que eu tive foi o de 199,20 centavos. E se eu quiser o mínimo, tá aí o de 4,15. Aula 26. Na aula 26 a gente aprendeu o up e o low. Esse daí são para aqueles produtos, para aqueles registros que têm letras minúsculas e maiúsculas. Vamos dar um select aqui na nossa tabela de produto. Eu acredito que eu tenho esta tabela. Eu tenho todos os produtos aqui com letras maiúsculas. Mas supomos que eu queira, eu tenha um aqui, vou botar aqui um update aqui. Update na minha tabela de produto, eu vou setar o campo pro underline código, não, pro underline nome, vai ser igual a chocolate, só que minúsculo. Onde o procódigo foi igual a 1. Ponto e vírgula, executar. Ele aceitou. Vamos ver. Veja que todos os produtos aqui eu estou com ele as letras maiúsculas e esse aqui minúsculo. Vamos fazer um select aqui colocando agora o upper. E
o nome que eu quero, pro underline nome. Vamos fechar aqui. Veja que ele vai trazer todos os produtos com o nome maiúsculo. E se eu quiser minúsculo, lower, todos minúsculos. Bem interessante isso aqui, bem interessante para relatório. A gente quer trazer todos os maiúsculos lá no relatório e fica bem legal. Concatenar. A gente aprendeu a concatenar na aula 27. Vamos pegar aqui uma tabela pequenininha, tabela de produto, e vamos concatenar. Suponhamos que eu queira trazer, mas aqui tem poucos campos. Vamos para a tabela de venda. Eu queira concatenar, trazer tudo isso em um campo só. Por exemplo, tudo aqui dentro do campo, deste campo aqui. Como ficaria? A gente já sabe que eu posso restringir aqui os campos que eu quero, certo? Eu quiser somente ver o campo documento, só vou ver o campo documento. Mas se eu quiser trazer todos juntos, então eu estaria colocando eles aqui. Venda documento, venda código do produto, venda quantidade e venda valor total. Eu vou ter o mesmo resultado, mas e se eu quiser concatenar, como é que eu faria? Você iria colocar aqui pipe, que é aquele que fica aqui perto do Z. Vamos apagar aqui a vírgula e colocar mais dois pipe. Se eu só fizer isso aqui, vamos dar continuidade aqui. E um aqui para fechar. Vamos ver aqui se é esses espaços. Veja, pessoal, que assim, por a gente não praticar, a gente não fazer assim diário, a gente acaba passando despercebido algumas coisas, alguns pontos que a gente acaba esquecendo. Na verdade, eu não deveria ter colocado aqui nem no início nem no final. E aqui eu tenho todos os meus registros, um acima do outro. Se você quiser colocar, por exemplo, um espaço entre eles, basta colocar entre aspas simples e executar. Aí ele cria um espaço separando os campos. Assim como você poderia estar colocando um nome também. Assim. Tá aqui, toque. Um espaço aqui, um espaço aqui. Aqui, produto. E por aí seguiria. Ou simplesmente apagar aqui, espaço aqui. Vamos executar. Ele criou um espaço. Na aula 28 a gente aprendeu a criar o índice. Create. Link. Index. Vamos dar um nome e dx underline aula. Vamos dizer a qual tabela ele pertence. Aula. E dizer qual é o campo. Ponto e vírgula. Caraca, velho, que ignorância. Tá errado aqui. Unique. Meu Deus. Vou limpar aqui. Tá reclamando que falou colocar aqui o OM. Eu acredito. Vamos lá. Criada o meu índice. Vamos criar aqui
uma foreign key. Foreign key é aquilo que a gente já estudou na aula 30, que faz referência de uma tabela com a outra. Por exemplo, se eu tiver duas tabelas com o mesmo relacionamento. Por exemplo, se eu tiver uma tabela de cidade e eu tiver cadastros de produtos que contém cidade, eu posso estar colocando somente tipo, o código 1 é referente à cidade de Caruaru, o código 2 é referente à cidade de Recife, então isso facilitaria. Eu não vou criar aqui as tabelas porque tem na aula 30, é só você rever lá, mas eu vou mostrar como é que faz o comando, seria alterar a tabela, alter table, no caso daria o nome da tabela, está aqui a aula, nós iríamos adicionar uma constraint, iria dar um nome a ela, ia botar aqui pk, sei lá, ligação, e iria dizer o que ela é uma foreign key, iríamos dizer o campo que ela ia pegar da tabela de aula, no caso aqui seria o número, e aí nós iríamos dizer a tabela 2, iria se referenciar a tabela 2, que seria, sei lá, a tabela número, não existe essa tabela, tá? Mas, e aí o campo. Pronto. Isso aí iria fazer com que criasse a sua constraint. A aula 32 fala sobre cascade e você pode ver na aula 32 como é que funciona, que é referente àquele truncate que a gente deu, que eu expliquei mais atrás, referente a tipo, se você quiser apagar os registros dando um truncate e ele for restrito ou não, se ele for cascade ou não, que é o efeito cascata, ele iria apagar tanto o registro da tabela que eu estou, como o registro das outras tabelas também. Na aula 33 a gente viu o únio, que é na verdade a ligação entre duas queries, então produto, se eu quiser unir aqui, eu posso dar aqui o... Lá também tem a aula do únio e o union all. E aqui um select na minha tabela de venda. Porque esse está mostrando porque os campos não são do mesmo formato. No caso, o documento tem um formato, mas aqui eu vou botar aqui nome. Vejo que agora ele vai rodar. Ele trouxe as vendas, provavelmente lá no final ele trouxe os nomes, tá vendo? Bom, isso está lá na aula 33. Sequence Trigger está na aula 34, que isso aí é o autoincremento do Oracle. A gente consegue fazer uma sequência, criar uma sequência de numeração. Na aula 37 eu mostrei o Heaven, que é para a gente poder usar quando a gente quer restringir mais algumas coisas. Por exemplo, venda. A tabela de venda. Se você quiser rever todas essas videoaulas, para poder, se aqui eu fui muito rápido e não me expressei bem, você pode ver todas elas lá. Saiu aqui o resultado. Where venda doc seja igual a esse aqui. E aí nós vamos colocar o heaven. Heaven. Tá aqui um counting. Seja counting. Na verdade eu vou colocar aqui sem isso. Conta asterístico seja maior que, seja igual a 2 ponto e vírgula. Tá reclamando porque eu não estou agrupando. Deveria agrupar, então vamos lá. Venda doc. Então, group by venda doc. Agora sim, todos os que contém 2 na conta.
Vamos ver, vou mostrar aqui. Tá vendo? Todos esse código de venda foram repetidos 2 vezes. Aí na última videoaula eu mostrei o join, winner join, left join e o join com todos. Vamos rodar aqui. Join, nunca fiz uma videoaula tão grande quanto essa. Join não, tá vendo? Tô ficando meio doidão. Aula. Venda, na minha tabela de venda. E aí eu quisesse ligar join com a minha tabela de produto, onde venda underline venda on, onde venda código do produto seja igual a produto código. Pronto, tá aí todos os produtos. Bom, pessoal, o curso acabou, tá? O curso de SQL. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Eu me empenhei em fazer as videoaulas. Estarei inovando aí agora com o curso de TOTOS. Vocês irão aprender essa ferramenta excepcional. Espero que vocês tenham gostado deste curso. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma reclamação a fazer, se vocês não gostaram de alguma determinada aula, eu estou à disposição. Vocês podem comentar aí nos vídeos, tal. Se tiverem dúvidas também, precisarem de ajuda, eu estou para ajudar. Não sei se eu vou poder responder imediatamente, mas assim que eu puder, eu estarei respondendo e com a solução. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Que agora com esse curso vocês tenham uma luz a mais. Uma coisa muito importante, tipo, se você esqueceu a sintaxe, assim como muitas vezes eu esqueci aqui, você pode muitas vezes estar pesquisando no Google, colocando lá, por exemplo, eu não sei como é que faz agora um AVG. AVG Oracle, cara. Bota aqui no Google, você vai ter um montão de exemplos que você pode estar se baseando por ele. Aí tá aqui, ó, AVG, Distinct, All. Você pode estar sempre vendo aqui, ó, Select AVG, tá? Então, tá tudo aí na mão aí para vocês. Vocês podem estar procurando sem problema nenhum. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula. Tchau.